E esse Deus que é poderoso é o Deus que nós continuamos adorando e engrandecendo. Podeis sentar, irmãos? E que bom que você pode nessa noite colocar toda a sua confiança nesse Deus que está presente aqui, mas não somente em uma noite em particular, mas durante toda a sua vida. Esse Deus que reina, esse Deus que é justo, esse Deus que é bom, esse Deus que se relaciona com a gente. Ele não é um Deus que somente é transcendente, mas Ele também é imanente. Ele se relaciona com o seu povo. E que bom saber disso. Que bom saber que nas lutas e nas adversidades que a gente passa, que bom saber que nas lágrimas, que bom saber que nos momentos de dificuldade, o Deus que você serve não somente está olhando para você, mas Ele está em você. Que bom saber disso. E que Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. E eu quero nessa noite refletir com os irmãos sobre a nossa vida como servos de Deus e por que tantas vezes e em tantos momentos o esfriamento ele tenta bater a porta do coração do homem. Quantas são as vezes que no coração do homem, no coração da humanidade, a natureza pecaminosa ela tenta se levantar e dizer que não vale a pena servir aquele a quem você entregou a sua vida um dia, esse Deus que é soberano. Quantas são as vezes que o seu coração, o meu coração, que a Bíblia diz que ele é enganoso e que ele é perverso, e você nunca pode se esquecer disso, porque o seu coração e o meu coração, ele tenta nos enganar. Vê como é terrível a natureza pecaminosa. E quantas são as vezes que ele tenta fazer dessa maneira, e nós precisamos pregar para nós mesmos. Nós precisamos trazer a verdade à nossa memória, para nos lembrarmos e não esquecermos o que é a verdade. Porque o coração conta muitas mentiras, não só ele como o mundo, não só eles como o maligno. E é por isso que muitas são as vezes que quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos nos reunindo para aprender ou para lembrar o que a gente insiste em esquecer. Lembre-se disso, nunca se esqueça disso. Nem sempre quando o irmão Ed Carlos dá uma aula e eu tenho o privilégio de assisti-la, nem sempre quando o pastor prega, nem sempre quando o irmão Gersinho prega, a irmã Juliana ou outro irmão da igreja, nós aprendemos algo novo. Mas nós aprendemos o que o nosso coração insiste em esquecer. Então, por isso é tão importante, como diz o livro de Hebreus, não fazermos como muitos que deixaram de congregar. E muitos irmãos nossos não podem estar presentes. E aí eles estão adorando também em seus lares. Então guarde uma coisa no seu coração. Para nós que somos cristãos e que somos servos de Deus, nós precisamos ter uma visão correta de Deus. E qual é a sua visão de Deus? Por isso nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema. Uma visão correta de Deus. Uma visão correta de Deus. É algo que não somente nós que professamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida devemos ter, mas é algo que toda a humanidade deveria ter. Porque aí sim, a vida ela é transformada, ela é mudada. E todos nós queremos ter a nossa vida mudada, amém, irmãos? Para melhor sempre. Então abra sua Bíblia. Isaías, profeta Isaías, um dos profetas maiores. Capítulo 6 é um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Quero convidar você que está no seu lar, meu irmão, minha irmã, você que está participando conosco. Eu não sei onde você está nesse momento, mas se você tiver aí a sua Bíblia em mãos, talvez no seu smartphone, no seu celular, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, assentado como os irmãos estão, já está sendo projetado também. Diz assim a palavra do Senhor:
No ano da morte do rei Uzias, eu vi, diz o profeta Isaías, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, Isaías. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Glória a Deus por isso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela leitura da Tua palavra. E Senhor, ilumine nossa mente nesse momento, Pai. Desvendo os nossos olhos para que venhamos compreender as Sagradas Escrituras. Fale conosco, Senhor, através da exposição da Tua poderosa palavra. Senhor, sou falho, sou pecador, Tu sabes, sou pó. Mas, Senhor, eu lhe peço nesse momento que o Senhor use a minha vida, a minha boca, para que eu seja um instrumento de edificação para a minha vida e a vida dos meus irmãos presentes e nos seus lares. E que o Teu nome seja exaltado, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Senhor, fale conosco, que venhamos ter uma visão correta do Senhor. Em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Quando nós olhamos para a vida desse profeta, Isaías foi um homem que passou momentos de dificuldade, grande dificuldade no seu ministério. A sua pregação, a sua mensagem anunciava uma calamidade que aconteceria. Isso por causa do pecado do povo de Deus, um povo que se afastou do Senhor. Irmãos, algo que nós precisamos ter muito claro em nossa mente: não há nada pior na história da vida humana do que o homem se afastar de Deus. Não há nada pior. E toda vez que o homem se afasta do Senhor, ele enreda por um caminho de sofrimento e morte, mesmo que a princípio possa parecer ser bom. Porque diz a Bíblia que há caminhos ao homem que parece ser bom, mas os fins dele são caminhos de morte. Isaías está trazendo uma palavra para uma nação, para um povo que está se afastando de Deus. E quando nós chegamos nesse texto, nós vemos Isaías tendo uma visão do Senhor. A mensagem de Isaías no livro, esse livro que é considerado um livro dos profetas maiores, e não por ser mais importante do que os outros livros da Bíblia, os outros profetas menores, não, é por causa da quantidade de texto que foi escrito. Por isso chamamos profetas maiores e profetas menores. Mas a mensagem de Isaías não é somente de julgamento e condenação, há uma mensagem de esperança. Você lembra muito bem do rei messiânico Jesus, que virá, como diz Isaías 53, ele estava anunciando a vinda de Jesus, que para nós já veio e que voltará, amém, irmãos? E aí, ele começa dizendo no capítulo 6, um fato marcante, porque ele diz assim: no ano da morte de quem? Do rei Uzias. E por que ele destaca esse momento no texto?
Uzias, ele morre por volta do ano 740, 739 a.C., mas há uma marca acontecendo aqui, porque é uma passagem de uma idade de ouro, de um tempo de ouro, de vigor espiritual de Judá, mas que posteriormente à morte de Uzias, do filho de Uzias, que é Jotão, virá um rei terrível, que se afastará do Senhor, que sacrificará seus filhos a entidades satânicas e malignas, que fechará as portas do templo de Deus. E Uzias acabara de morrer. Isaías, ele destaca esse momento, porque Uzias não é mais um rei qualquer, foi um rei que fez a diferença. Eu vou pedir para projetar para mim, Luísa, 2 Crônicas, capítulo 26, por favor. 2 Crônicas, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 26, versículo 3. Porque Isaías, ele começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. E no verso 3 diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Ou seja, ele está falando sobre um rei, que foi um dos reis que governou por maior período em toda a história de Judá. Um rei que marcou a história. Diz aí o versículo 4 ainda de 2 Crônicas, capítulo 26, por favor, Luísa. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diz o versículo 5, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele dispôs o coração para buscar a Deus. Ei, guarde uma coisa no seu coração. É você e eu que temos que dispor o coração para buscar o Senhor, amém, irmãos? A gente não tem que ficar esperando algo, não. Prepare seu coração para você oferecer o seu melhor para Deus, para não oferecer qualquer coisa. Tem momentos que o nosso coração quer oferecer qualquer coisa, é assim ou não é, amém, irmãos? Tem momentos que o nosso coração não quer oferecer nada. Mas diz o texto que o rei Uzias, ele propôs-se a buscar a Deus. Mas diz a Bíblia que esse rei, ele se torna um rei muito poderoso. A sua fama chega ao Egito. Diz a Bíblia que ele é amigo da agricultura, uma espécie de inventor. Diz a palavra do Senhor que havia umas invenções no tempo dele, de lançar flechas, um maquinário de guerra. Que coisa interessante. Não estamos falando de arco e flecha. De lançar grandes pedras no tempo de guerra. Algo incrível quando nós olhamos para a história desse rei. Mas aconteceu algo terrível com Uzias. Diz aí no versículo 16, Luísa, por favor, do capítulo 26 de 2 Crônicas, mas depois que Uzias se tornou poderoso. E aqui eu quero que você pare só um pouquinho e preste atenção. Está tudo bem com você? Tem o pão de cada dia? A família está caminhando bem? Não está faltando aquilo que é necessário? Você tem o que vestir, o que comer? Está com saúde? Tome cuidado com o coração. Porque existem pessoas que quando está tudo bem, elas se afastam de Deus. Quando está tudo bem, não pare de buscar ao Senhor. Quando estiver tudo bem, tudo tranquilo, continue buscando a Deus. Conheça Ele e prossiga em conhecê-lo, amém, irmãos? Esse texto, ele diz que quando Uzias ele se torna poderoso, o coração dele se exaltou. Note que é o mesmo rei que dispôs o coração para buscar quem? A Deus. É o mesmo rei
que fez a diferença, o mesmo. E aí você vai lembrar, por exemplo, de Salomão, um rei que pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Então note que eu e você, a gente precisa estar em constante vigilância com o nosso coração. Não abra mão de vigiar o seu, o meu, o nosso coração. Diz a Bíblia, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, algo que somente os sacerdotes poderiam fazer de acordo com a lei do Senhor. Diz a palavra de Deus que sai uma lepra na testa dele, dentro do templo. E os sacerdotes tiram ele e ele sai, e agora ele tem que ficar isolado num palácio, nos últimos 10 anos da sua vida. Quem era esse rei? Alguém que tinha se dedicado a buscar a Deus. Alguém que fez a diferença, alguém que reinou 52 anos sobre Jerusalém. Irmãos, Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende as fontes da vida. É o que faz, é da onde vem, é da onde surge a fonte que faz com que o rio corra por toda a sua vida. Então, se o coração estiver no lugar errado, as consequências serão ruins, elas não serão boas. E isso nós aprendemos a andar em sabedoria no temor do Senhor. Diz Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio do saber. E conhecer o santo, conhecer a Deus é entendimento. Nós precisamos estar o tempo todo voltando para a palavra do Senhor. Nós precisamos perseverar, como diz essa palavra, em tempos de crise, vivendo em uma vida de humildade a Deus e confiando nele somente. Diz Tiago 4:6 que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça. Ou seja, ele dá um favor que não merece aos humildes. Ele está com os humildes. Mas o texto não para aí. Isaías, ele está tendo uma visão de Deus. E ele abre com esse relato desse rei, o rei Uzias. E ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o que, irmãos? O templo. Isaías, ele tem uma visão de Deus. E algo que você e eu somos chamados a ter é uma visão correta de Deus. Eu não estou falando de uma visão sobrenatural. Isaías, ele tem uma visão sobrenatural de Deus. Aqui a gente tem uma ilustração, que você já viu na sua casa, essa imagem. Mas ele tem essa visão sobrenatural do Senhor. Mas essa visão que eu quero trazer para você nessa noite é uma visão de conhecimento. Quando eu perguntar para você nessa noite, qual a visão que você tem de Deus, qual o conhecimento que você tem dele? O quanto você conhece sobre Deus, do Deus que você serve. A gente precisa ter uma visão correta de Deus. Por quê, pastor? Porque uma visão errada, desvirtuada de Deus, uma visão fundamentada numa falácia, numa mentira, nos levará a ter um relacionamento deficiente. Por quê? Porque muitas pessoas, e aí surge essa pergunta, por que muitas pessoas se decepcionam com Deus? Eu não sei se você já se decepcionou com Deus, mas eu já. Se você não, eu já. Só que quando você para pensar sobre se alguém já se decepcionou com Deus ou não, como eu, a frase correta não é que eu me decepcionei com Deus, eu me decepcionei com o conhecimento errado de Deus que eu tinha. Essa é a diferença. Muitas pessoas falam assim, eu estou decepcionado com Deus. Não. Você está decepcionado com o conhecimento errado que alguém te disse sobre Deus.
Você está decepcionado com uma promessa mentirosa que algum falastrão te falou de Deus, mas que Deus não prometeu. E aí você e eu, a gente se decepciona com isso. Essa é uma visão errada de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arre. O que Ele promete, Ele o que, irmãos? Cumpre. Então, se há algo que o homem está decepcionado com Deus, ele precisa se perguntar se a decepção dele é com Deus ou se a decepção dele é com algo que alguém disse que Deus disse. Logo, não foi o próprio Deus. Logo, está alicerçado essa crença dele numa mentira, numa falácia, em algo que não é verdadeiro. A decepção está na mentira contada. Por isso, nós precisamos ter essa visão correta de Deus. Mas como que a gente tem uma visão correta de Deus, pastor? Através da forma que Ele se revelou para nós. Olhe para a natureza. Na natureza a gente tem a revelação natural. Quem é o Criador de todas as coisas? Deus. Quem é aquele que tem todo o poder? Deus. Olhe para a palavra de Deus, nós temos essa revelação, uma revelação especial. Deus se revelou através do seu Filho unigênito. Deus se revelou através das Sagradas Escrituras. Pastor, como que eu conheço Deus? Aqui. Deus escreveu através do seu Santo Espírito, Ele inspirou a escrita de homens, cerca de 40 homens, se revelando para você quem é Ele. Então, quando você tem uma visão correta dEle, e eu quero dizer algo para você, a cada dia que passa eu estou aprendendo a ter uma visão mais clara de Deus, porque à medida que eu vou conhecendo, eu vou tendo uma visão mais correta, Ed Carlos. À medida que eu vou aprendendo, eu vou tendo uma visão mais correta sobre Ele. E quantas são as vezes que a gente olha para a Bíblia e a gente fala assim, nossa, como que eu não tinha visto isso antes? É o Espírito Santo que está nos ensinando, que está nos mostrando Deus através de sua palavra. Por isso a Bíblia nos ensina a examinarmos as Escrituras, porque elas testificam de Deus, elas testificam do Senhor Jesus Cristo. Logo, a gente precisa novamente voltar para essa palavra, perseverança. Você precisa perseverar em conhecer Deus, em prosseguir em conhecer a Deus. Ter uma visão correta do seu Deus envolve conhecimento dele. Envolve você acreditar nesse conhecimento que você teve sobre ele. Envolve disciplina. É uma dedicação constante. É algo cotidiano. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que medita dia e noite. Note, isso é disciplina. Dia e noite meditando sobre quem é o Deus que você serve. É feliz, bem-aventurado aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. Então nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Isaías está tendo uma visão correta de Deus. O texto, ele continua dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só quem se assenta em trono é rei. Quem se assenta em trono é soberano. É um símbolo de realeza, é um símbolo de soberania. Quem está no trono é o rei, é o juiz de toda a terra, representa poder. Deus é soberano, Deus é justo, representa justiça. Então, quando aquele que está no trono determina, o que o céu determina acontece na terra, nunca se esqueça disso.
É isso que nós vemos em Apocalipse capítulo 4. As coisas estão acontecendo no céu e elas resultam na terra. Então o Deus que você serve é o Deus que domina e controla toda a história. Nós estamos passando momentos de adversidade. Nós estamos passando momentos de lutas. Mas o seu Deus, Ele está no controle. Você não pode esquecer disso. O seu Deus é aquele que tem um domínio de tudo e de todos. Isso não quer dizer que você não vai ser imprudente, não. Mas também quer dizer que a sua vida com Deus não pode parar. Não se esqueça disso. Verso 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 o que, irmãos? Voavam. Quando nós clamamos a esse Deus e nós dizemos a Ele: Senhor, que seja feita a Tua vontade aqui na minha vida, aqui na terra, aqui na minha casa, nos meus negócios, nos meus afazeres, nos meus estudos, seja feita a Tua vontade aqui como ela é feita aí no céu. Você precisa olhar para essa cena, porque os serafins, eles estão ali apostos. Diz o texto que eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto em sinal de humildade, porque eles nem olham. Com 2 eles tapam os pés, como um sinal, uma representação de pureza, e com 2 eles voam como uma representação de prontidão. O que precisar ser feito, será feito. Uma visão correta de Deus nos dá uma visão correta da vida, de como nós devemos viver para Ele, para a glória dEle, amém, irmãos? Para a exaltação dEle. Verso 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia do que, irmãos? Da sua glória. O irmão Ed Carlos estava ministrando aqui há poucos instantes, e ele usou essa palavra santo, e ele falou algo muito interessante. É porque significa que ele é separado. E há uma ênfase, porque ele é 3 vezes santo. A Bíblia vai dizer o seguinte: sede santos, porque o Pai Celeste de vocês, porque Deus, Ele é santo. E como filhos de Deus, nós nos parecemos com o nosso Pai. E aí os serafins, eles estão clamando, eles estão proclamando: santo, santo, santo. Ou seja, Ele é separado, Ele é separado, Ele é outro, Ele é único, e não há outro como Ele. Então lembre-se, não compare Deus com aquilo que o seu coração, o meu coração pecaminoso, pode pensar em sua fraqueza sobre Deus. Como assim, pastor? Não compare Deus com homens que são falhos. Não compare Deus com as nossas fraquezas, porque nós cochilamos, a gente tropeça. Seu Deus não faz isso. O seu Deus é soberano. O seu Deus é outro. Nós somos criatura, Ele é criador. Nós somos falhos, Ele é perfeito. Nós somos injustos em muitas atitudes, Ele é justo. Nós somos fracos, Ele é soberano. Então nunca se esqueça disso. Não permita que o seu coração e o meu coração tenham uma visão errada de Deus, comparando Deus com fraqueza humana. Porque Deus não é assim. Ele é único. Amém, irmãos? Por isso, uma visão correta de Deus é algo importantíssimo para mim e para você. O texto que foi lido nessa noite, Isaías 55:8, diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Ele é outro, Ele é santo, Ele é justo. Mas o texto não para. Precisamos ter uma visão correta de Deus, porque quando você tem uma visão correta de Deus,
Guarde isso no seu coração. Você tem uma visão correta de você mesmo. Por que o homem, ele se exalta tanto? Conhece alguém que anda de nariz em pé e não tem onde cair morto? Conhece alguém que humilha as pessoas, mas ele não sabe que o dia dele pode ser aquele momento? Que ele vai ter que prestar conta com Deus naquele dia ou naquela noite? A Bíblia diz que nós somos pó, do pó viemos e ao pó voltaremos. Como é que pode pó se achar melhor do que os outros? Isso é um engano do coração, é o pecado, é a natureza pecaminosa. Se achar melhor do que o próximo. Quando você tem uma visão correta de Deus, você tem uma visão correta de si mesmo. Olha o que diz o verso 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que aconteceu com Isaías aqui foi que quando ele tem uma visão correta de quem é Deus, esse Deus que é 3 vezes santo, esse Deus que é rei, que é soberano sobre tudo e sobre todos, isso fez com que Isaías tivesse uma visão dele correta. E ele diz: eu vou morrer. Uma visão correta de Deus leva-nos a uma vida de gratidão, por saber que, mesmo Ele sabendo quem nós somos, Ele deu a vida do Filho dele para morrer numa cruz para nos salvar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque a gente tem que glorificar a Deus por isso. Tem dia que nem a gente está se aguentando. Tem dia que você pensa assim: nossa, se eu fosse Deus, eu matava eu mesmo, no caso a pessoa hoje. Se eu fosse Deus, eu matava a Rumenique hoje, porque é ruim demais. E é aí que você entende o que o apóstolo Paulo vai dizer, que o amor dele constrange a gente. Que a Bíblia vai dizer que ele é Pai de misericórdias. A Bíblia vai dizer que ele é longânimo, paciência esticada ao máximo e compassivo, ele tem compaixão. Quando você tem uma visão correta de Deus, você tem uma visão correta de você mesmo. Nunca se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Quando nós temos essa visão dele, nós vamos olhar para a nossa vida. E o que vai acontecer, pastor? O que aconteceu com Isaías? Ele confessa o seu pecado. Ele olha para o coração dele e diz: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele confessa o pecado dele. Meu irmão, quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê quão terrível é as trevas. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o quão pecaminoso é o coração. Ou seja, quanto mais é a visão correta de Deus que você tem, mais é a visão correta de si mesmo que você também terá. Por isso, uma visão correta de Deus leva-nos a uma visão correta sobre nós mesmos. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que diz o verso 6 na sua Bíblia. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar. Ele não tirou de qualquer lugar, ele tirou do altar. E altar é onde você oferece sacrifício. Com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada. E o seu pecado foi o quê? Perdoado. Para minha iniquidade ser tirada,
não importa qual seja ela, ao confessar o meu pecado, para que eu seja perdoado, alguém pagou o preço pelos meus pecados, alguém foi o sacrifício vivo, que se tornou um sacrifício morto, porque Jesus viveu uma vida perfeita, para a glória de Deus Pai, e Jesus morreu numa cruz, para que você hoje tenha vida e vida em abundância. E hoje você e eu somos chamados para vivermos uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Jesus, ele viveu para a glória do Pai. Para nós, o sacrifício vivo é morrermos para esse mundo, para essas coisas. Jesus, ele se sacrificou, ele foi o sacrifício. Ele deu a vida dele. Mas em vida, ele tinha prazer em viver para a glória do Pai. Então o sacrifício vivo se aplica muito mais para nós. Mas a vida dele foi toda para a glória do Pai. E aí a gente vê a vida dele como um sacrifício vivo também. Mas o texto não para aí. A gente caminha para o fim. Olha o que diz o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você tem uma visão correta de Deus, essa visão faz com que você tenha uma visão correta de si mesmo. E quando você tem uma visão correta de si mesmo, você passa a ter uma visão correta do propósito da sua existência. Que a sua vida tem um propósito. Você tem um chamado. Você tem uma missão. E a pergunta de Deus, o Senhor, ele fala agora nesse texto, ele vai dizer: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, ele responde: eu estou aqui, Senhor. Porque uma visão correta de Deus faz você se desgastar para a glória de Deus. Amém, irmãos? Uma visão correta de Deus faz com que as coisas fúteis desse mundo se tornem todas secundárias e a vida, a minha vida e a sua vida se torna prioridade para a glória de Deus. O chamado que nós recebemos, o fazer discípulos, o avançar a igreja, o proclamar o reino, o levar a mensagem que salva, se torna prioridade para nós. Por quê, pastor? Porque eu tenho uma visão correta de Deus. Eu lembro de um encontro, de um congresso de juventude na nossa igreja, Fé e Obras. Quando Vinícius ele veio aqui na frente, ele falou uma coisa. E ele falou assim: eu gostaria que vocês, estava cheio de jovens aqui, se algo que eu gostaria de passar para vocês é que vocês sentissem esse desejo de a cada dia servir mais a Deus. Estou parafraseando, já tem tempo, né, Vini? Mas foi isso, não foi, Vini? Esse desejo de servir a Deus, de se desgastar para a glória dEle, de ser um sacrifício vivo, resulta de uma visão correta de Deus e da fé em Deus. Enquanto o homem não tiver uma visão correta de Deus, de quem é Deus, ele pode fazer as coisas para Deus com diversos propósitos. Mas ele, vira e mexe, ele vai parar, ele vai subir, vai descer. Mas quando ele tem uma visão correta de Deus, ele persiste em servir ao Senhor. Amém, irmãos? Por isso que uma visão correta de Deus nos ensina quem nós somos e como nós devemos viver. Você sabe por que Satanás, que o inimigo, ele não quer que você leia a Bíblia? Ele sabe que se você conhecer o Deus que você serve, você vai começar a viver de outra maneira.
Ele sabe que a palavra de Deus é poderosa para transformar a minha, a sua, a nossa vida. Por isso Ele não quer que a gente lê a Bíblia, que a gente medite de noite. Já houve um momento na minha vida que eu, que sou nascido e criado em berço evangélico, não acreditei que a Bíblia era poderosa para mudar alguns tipos de lutas que eu tinha. E talvez isso já passou na sua mente, de você tentar vencer certas lutas, certos pecados com a sua força, e aí você descobre que vira e mexe, você cai de novo nele. Mas quando você crê que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é poderosa, e que o Espírito Santo usa a palavra para transformar a sua vida, para moldar você à imagem de Cristo, e você se dedica a ela, aí você começa a ver o crescimento que você vai ter no dia após dia no conhecimento do Senhor. Vencendo uma batalha de cada vez. Não é que você vai alcançar a perfeição só quando estiver no céu. Mas esquecendo das coisas que para trás ficam, a gente prossegue para o alvo, para conhecer e prosseguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande ideia que eu quero que você guarde nessa noite é que uma visão correta de Deus nos ensina quem somos e como devemos viver. Você pode repetir comigo? Você que está na sua casa também? Vamos juntos? Uma visão correta de Deus nos ensina quem somos e como devemos viver. Quando eu conheço a Deus, eu acredito nele, eu confio nele, aí sim eu vivo para a glória dele. Eu conheço, eu vivo, eu creio, eu pratico. Que nós possamos viver essa palavra todos os dias da nossa vida. Que nós possamos nos dedicar cada dia mais a ter uma visão correta de Deus. E se em algum momento você ficar decepcionado com Deus, não se esqueça disso. Ah, pastor, estou decepcionado com Deus. Se pergunte sobre o que você está decepcionado com Ele. Foi o que te falaram que Ele prometeu? Ou você acreditou em que Ele prometeu que na verdade Ele não tinha prometido? Porque se Ele prometeu, Ele não falha com as promessas dEle. Ou foi o que você ou eu compreendemos errado, e aí nós acreditamos em algo que não estava fundamentado na verdade da palavra dEle? Porque quando nós temos uma visão correta de Deus, essa visão nos ensina quem nós somos e como a gente deve viver. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero convidar você que está na sua casa e que talvez você não esteja tendo uma vida devocional, você não esteja dedicando tempo para essa palavra de Deus. E talvez você está se sentindo fraco, talvez tenha algum pecado que parece que tem vencido você que está aqui presente. O Senhor está chamando eu e você nessa noite a nós termos uma visão correta dEle, e essa visão virá através da palavra dEle. Então você precisa assumir um compromisso, uma disciplina com a palavra de Deus. Você precisa assumir um compromisso com o Deus da palavra, com a palavra de Deus. Porque uma visão correta de Deus fará com que você tenha uma visão correta da sua vida. Isso te fortificará a vencer as batalhas cotidianas contra um mundo tenebroso, um mundo que jaz do maligno, uma natureza que a cada dia tenta se levantar. Mas que nós que somos aqueles que pendemos para o Espírito, somos chamados a crucificar a nossa carne, essa natureza pecaminosa. Então o Senhor está chamando você a assumir um compromisso com a palavra dEle. Não é com o pastor Rumenique, é com a palavra de Deus, essa palavra que é santa, essa palavra que é justa, essa palavra que não passa. Como está a sua vida com a palavra de Deus? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Ó Deus, perdoe as vezes que nós tropeçamos, Pai. Porque ou essa palavra, esse livro, nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará deste livro. Como disse, Pai, o evangelista, mude, ó Deus.
Pai, que nós venhamos nos aproximar dessa palavra, para que nós possamos ter uma visão correta do Senhor. Perdoe as vezes que nós tropeçamos, Pai. Perdoe as vezes que, quando nós acreditamos no homem e duvidamos da palavra. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, porque nós não podemos fazer nada sem Ti. O Senhor é o soberano, o Senhor está sentado no trono, o Senhor é 3 vezes santo, toda a terra pertence ao Senhor, o ouro e a prata são seus, o fôlego de vida é Teu. E às vezes, Pai, nós achamos que podemos controlar alguma coisa, mas há um enigma nessa vida, e a única maneira que nós devemos vivê-la, porque nós não sabemos tudo sobre ela, é confiando no Senhor de todo o nosso coração, é confiando em Tua sabedoria, Pai, é confiando somente em Ti, porque o propósito do homem, a maneira como nós devemos viver, é obedecer os Teus mandamentos e viver no temor, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos direcionou nessa noite. Ajuda-nos naquilo que temos tropeçado e perdoa os nossos pecados. Porque quanto mais olhamos para Ti e temos uma visão correta sobre Ti, mais nós temos uma visão correta sobre nós e da vida. Que venhamos nos dedicar para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Deus seja louvado em nossa vida, amém, irmãos? Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém, igreja? Amém?